Eu cumprimento a igreja da Paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em João. A gente vai ler 2 versículos hoje. Vai ser João, capítulo de número 1, verso de número 14. E depois a gente vai em João, capítulo de número 12, mas depois eu falo o versículo. João 1,14. Eu vou ler na tela para que a gente possa ver a mesma versão. Diz assim, é uma mensagem muito conhecida: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu vou repetir somente a primeira parte. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora a gente fala em João, capítulo de número 12, e versículo de número 25. Não é esse não, acho que é o João 12, 24. Deixa eu dar uma olhada. É o 24, João 12, 24. Que diz assim: na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eu vou repetir mais uma vez. Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Amém? Os irmãos podem se assentar. Vou pedir para o Kleber tocar um fundo para mim. Coloca aquele lá, Santo para sempre. Santo para sempre, fundo musical. Meus amados, nessa noite, quando a Dai me convidou para trazer a mensagem no culto das crianças, eu fiquei refletindo em qual mensagem que eu traria. Se eu traria uma mensagem talvez numa linguagem um pouco mais simples, infantil. E Deus ele colocou no meu coração para trazer uma mensagem, a mensagem mais importante da Bíblia Sagrada, que é uma mensagem a qual, se uma criança, a Bíblia diz que a gente deve ensinar a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela cresça, ela não se desvie desse caminho. E eu considero que se houvesse uma mensagem que toda criança, todos os pais deveriam pregar para as crianças, seria a mensagem da salvação. Então eu escolhi esse tema, vocês vão entender mais para frente o porquê que eu escolhi essa mensagem, porquê que ela é a mais importante. E se eu pudesse dar um tema para a mensagem nessa noite, o título seria Templo, Sumo Sacerdote e Cordeiro. Vou repetir, repita comigo: Templo, Sumo Sacerdote e Cordeiro. Vocês talvez possam não entender qual que é a ligação dessas 3 mensagens com os versículos a qual nós lemos, mas eu gostaria de contar uma história para vocês, para que tudo fique mais claro. Meus amados, a Bíblia nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo que nela há. E nessa criação ele também criou o ser humano, Adão e Eva, e os colocou em um jardim chamado Jardim do Éden. A Bíblia Sagrada é muito interessante, que ela foi escrita em diversas linguagens. As principais é hebraica, aramaica e grega. Então quando a gente lê a Bíblia Sagrada e a gente pegar algumas palavras isoladas e buscar o significado no aramaico, no hebraico, no grego, a gente vai ver que algumas palavras têm um significado muito mais profundo do que aquilo que a gente consegue imaginar. E quando a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden, eu fui buscar o significado da palavra jardim no hebraico. E o significado da palavra jardim significa um lugar separado, um lugar reservado. E quando a gente pega a palavra Éden, ela significa um lugar de prazer, um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de deleite. Eu não sei o que significa a palavra deleite, mas eu imagino que seja uma coisa muito boa. Meus amados, quando a gente junta a palavra, então, Jardim do Éden, a gente vê que Deus colocou o homem em um lugar reservado, de um lugar de paz, de um lugar de plenitude. E esse lugar era na sua presença, porque a Bíblia Sagrada também nos diz que nesse jardim, Deus ele habitava junto com o homem.
Então, o principal objetivo de Deus, ao criar o homem, foi colocá-lo em sua presença, que é o estado original do propósito de Deus. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que nesse jardim do Éden, nesse lugar separado, havia alguns detalhes, e 2 detalhes que nos chamam a atenção eram as árvores que estavam no meio do jardim. Uma das árvores era a árvore da vida, que representava a vida eterna e contínua que tinha naquele lugar. O homem estava na presença de Deus, e Deus, ele é a própria vida. Então o homem tinha acesso direto à vida, e a árvore da vida, ela representava justamente isso dentro do jardim. Porém também havia uma outra árvore, e essa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que ela representava? O que ela simbolizava? Ela representava a obediência do homem a Deus. Por quê? Porque Deus, ele havia dito ao homem: olha, dos frutos vocês podem comer todos, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. Então, enquanto o homem não comeu, a árvore representava a obediência de Deus ao homem. Mas a partir do momento, a Bíblia Sagrada nos diz que Eva, ela é tentada por Satanás, e Satanás agora pega aquele fruto que era proibido e apresenta a Eva dizendo: Eva, está vendo esse fruto? Esse fruto, ele parece agradável, sabe por quê, Eva? Porque se você comer desse fruto, você será como Deus, conhecedora do bem e do mal. Então Eva, ela olha para aquele fruto parece bom, parece agradável. Eva, ela olha de novo para aquele fruto, talvez de um outro ângulo, e ela vê que aquele fruto é atraente. Eva olha e deseja aquele fruto, mas aquele fruto não fazia bem para Eva. E aqui vai a primeira lição: nem tudo aquilo que parece agradável, nem tudo aquilo que é atraente aos nossos olhos, e nem tudo aquilo que o nosso coração deseja, faz bem para a nossa alma. Eva olhou o fruto, parecia agradável. Eva olhou o fruto, e aquele fruto era atraente. Eva olhou o fruto e ela quis comer daquele fruto, mas aquele fruto lhe causou a separação de Deus. A Bíblia Sagrada então vai nos dizer que Eva, ela pega daquele fruto que parecia agradável, come e dá a Adão. E aquela árvore que representava a obediência agora simboliza a desobediência do homem a Deus. E Deus, ele não está aonde o pecado está. Deus, ele não está aonde o erro está. Então, por esse motivo, ele precisou pegar Adão e Eva e retirar do jardim do Éden. Ele pegou Adão e Eva e retirou do lugar separado, do lugar de paz, do lugar de prazer. E sabe o que isso significava? Que Deus, sabe o que isso significa? Que Deus retirou o homem de sua presença por causa do pecado. E esse pecado foi originado pelo orgulho. Aí você talvez olhe para mim e diz: mas o que tem a ver, Vinícius, o orgulho com isso? O orgulho é quando a gente se sente autossuficiente. O que significa? Quando a gente acha que a gente não precisa de Deus e que a gente dá conta de tudo. Quando a gente acha que as nossas forças somente é suficiente. Porque quando Satanás apresenta o fruto a Eva, ele diz: você será como Deus. Se Eva será como Deus, significa que ela não precisaria mais de Deus. Ela teria o conhecimento do bem e do mal e só ela bastava. Então Satanás utilizou o orgulho, o sentimento de autossuficiência, colocou no coração de Eva e Adão que eles talvez não precisassem mais de Deus, porque eles seriam detentores do conhecimento do bem e do mal. E o homem foi retirado do santuário onde Deus habitava com sua presença. E a Bíblia nos diz que exatamente essa história deu origem a todo o curso da humanidade. Adão e Eva se multiplicaram, eles tiveram filhos, as cidades foram crescendo, a terra foi sendo populada por pessoas, e muitos anos se passaram, e Deus, ele então escolhe um povo. E aí eu vou contar um pouco a história. Esse povo era o povo de Israel. E Deus escolhe o povo de Israel para ser o seu povo. Então ele levanta Moisés, retira o povo do Egito, porque o povo estava sendo escravizado. E agora Deus, ele tinha um povo escolhido. Só que o povo não estava 100% na presença de Deus, porque Deus havia retirado o seu Santo Espírito, a sua presença da terra por conta do pecado.
Então Deus ele chama Moisés e ele fala assim: Moisés, faz o seguinte, agora que eu escolhi o povo de Israel para ser o meu povo, eu vou precisar que a minha presença, que antes estava lá no jardim do Éden, habitava junto com Adão e Eva, eu preciso que ela habite no meio de vocês. Então Moisés, faz o seguinte, pede para o povo construir uma tenda, e essa tenda se chama tabernáculo. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus ele deu todas as instruções para Moisés construir essa tenda, construir esse tabernáculo. Então Deus ele fala para Moisés: Moisés, quando você estiver construindo a tenda, divida em 3 partes. Uma parte que é do lado de fora, onde a gente vai chamar de pátio. Ali fora o homem não vai ter acesso à presença de Deus. Mas então, Moisés, ainda quando você estiver construindo a tenda, você vai construir uma segunda parte, chamada de lugar santo. Ali as pessoas poderão entrar para poder adorar a Deus, para adorar a minha presença. Só que Moisés, você vai construir um lugar, um terceiro lugar separado. Meus amados, lembra que jardim significava lugar separado? Então, na mesma forma, quando Moisés estava construindo o tabernáculo, Deus ele ordena que Moisés construísse um lugar separado. E esse lugar se chamou Lugar Santo dos Santos. E dentro desse lugar, Deus ele disse a Moisés: Moisés, construa uma arca. E essa arca, Deus ele deu diversas características para Moisés. Então Moisés fez conforme Deus mandou. Ele construiu o pátio, construiu a tenda com lugar santo e construiu o Santo dos Santos. E lá dentro dos Santos dos Santos colocou a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, e era justamente dentro dessa tenda que Moisés construiu, aonde a presença de Deus, que habitava lá no jardim plenamente, começou a habitar no Santo dos Santos, na Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava então a presença de Deus. Assim como o jardim do Éden, lá no início também representava o homem estar na presença de Deus. Porém aqui, há um fato interessante, que quando Deus estava dando as instruções para Moisés, ele disse o seguinte: Moisés, não é qualquer pessoa que vai poder entrar no lugar santo dos santos, onde está a Arca da Aliança. Não é qualquer pessoa que vai poder chegar até a minha presença. Moisés, faz o seguinte: somente uma pessoa, o sumo sacerdote. Escuta, lembra que a gente falou de templo? Lembra que a gente falou de sumo sacerdote? E lembra que a gente falou de cordeiro? Meus amados, o jardim do Éden, a gente pode dizer que ali era um santuário, era um templo onde a presença de Deus habitava. Então o homem errou e Deus o expulsou do jardim. Mas agora Deus ele manda Moisés construir um templo, um novo santuário, para poder habitar com a sua presença. E esse santuário ele tinha um lugar chamado Santo dos Santos. E somente o sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar Santo dos Santos na presença de Deus. E para ele entrar lá, ele não podia entrar de qualquer forma. Os judeus ele tem diversas festas, né? Ele tem a Páscoa, ele tem diversas tradições. E uma das tradições dos judeus é o Yom Kippur. O Yom Kippur, se a gente traduzir para a nossa linguagem, é o dia da expiação. É o dia onde Deus ele ordenou que o homem pegasse animais perfeitos, sacrificassem esses animais, e o sumo sacerdote iria levar esse animal sacrificado, o sangue desse animal, iria aspergir lá no lugar santo dos santos, em cima da Arca da Aliança. Ou seja, ele ia sacrificar o animal, pegar o sangue e ia levar até a presença de Deus, o sumo sacerdote, para que o pecado do povo pudesse ser perdoado, para que o pecado do povo pudesse ser redimido. Então, todos os anos, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava até a presença de Deus. E lembra que eu disse que tem um lugar santo e um lugar santo dos santos? Para que ninguém entrasse enganado no santo dos santos e morresse, porque estava impuro na presença de Deus, Deus ele mandou Moisés colocar um grande véu para separar a presença de Deus, a Arca da Aliança, dos demais. Então, meus amados, a gente viu que o homem estava na presença de Deus, plena, um lugar de prazer, um lugar de descanso, mas por conta do seu orgulho, por conta de achar que dá conta de tudo sozinho,
de achar que pode conhecer todas as coisas, o bem e o mal, e desejar ser como Deus, ele é expulso da presença. Essa é uma parte da história. Agora, a segunda parte da história que a gente acabou de ver foi justamente a parte da história onde poucas pessoas tinham acesso à presença de Deus. Não era todos, ou seja, somente o sumo sacerdote, quando ele atravessava o véu e acessava a arca da aliança. Mas, meus amados, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que surgiu alguns profetas ao longo da história. E esses profetas, eles eram usados por Deus. E eles prediziam que viria um menino. Ele viria alguém. E que esse alguém, ele seria o Cordeiro. Ele seria aquele que carregaria os nossos pecados. E que através de seu sangue, nossos pecados seriam perdoados. Então o tempo se passa. A Bíblia não sei se a Bíblia fala exatamente, mas com muitos detalhes, no caso, mas Deus ele fica um período sem se comunicar com o homem, chamado período de silêncio. Mas quando a gente começa a entrar agora nos Evangelhos, lá em João, capítulo de número 1 e verso de número 14, que a gente leu nessa noite, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse versículo, quando a gente só lê ele dessa maneira, pode ter um significado não tanto profundo. Mas lembra que eu falei que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego? Quando a gente busca o significado das palavras, a gente tem um significado mais profundo. Quando a gente lê a primeira frase, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Verbo ele estava se referindo à palavra, ele estava se referindo ao próprio Deus, ele estava se referindo a Jesus. E ele diz que habitou entre nós. Quando a gente traduz a palavra habitou para o grego, isso significa tabernaculou. E sabe o que significa tabernacular em grego? Armar uma tenda. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que lá no Éden, o jardim representava a presença. Lá com o povo de Israel, o tabernáculo, a tenda, simbolizava a presença lá no lugar santo dos santos. Mas quando a gente vê em João, capítulo de número 1 e versículo de número 14, a Bíblia diz que o próprio Deus, o Verbo, se fez carne e ele montou a sua tenda entre os homens. E agora não mais uma tenda, não mais um templo físico, mas o próprio Deus, o próprio Jesus representa a presença de Deus na terra. Então a primeira lição, a primeira palavra que nós falamos no título era templo ou tabernáculo. A gente pode ver que lá no princípio, o santuário de Deus, onde ele habitava, era o jardim. No povo de Israel, onde ele habitava, era na tenda. Mas quando Jesus ele se fez carne e veio à terra, Jesus representava a própria presença de Deus. A Bíblia Sagrada então vai nos dizer, meus amados, que Jesus Cristo então ele nasce através de Maria, onde o Espírito Santo o gerou em seu ventre. E Jesus ele veio de uma região muito simples, chamada Nazaré. É tanto que quando a gente abre a Bíblia Sagrada para ver a história de Jesus, ele começa a ganhar destaque. As pessoas olham para Jesus, a sua humildade. Ele veio de um lugar tão simples, uma região tão pequena, e as pessoas se perguntavam, pode alguma coisa boa sair lá de Nazaré? Porque Nazaré é um lugar muito pequeno. E a Bíblia Sagrada então vai dizer que Jesus, esse menino, ele cresce em estatura, ou seja, ele cresce o seu corpo físico, mas ele também cresce em graça e cresce em verdade. Então Jesus ele começa a ensinar as pessoas, os mestres da lei, ele começa a ensinar os gentios, ele começa a pregar a palavra onde ele passa. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, aonde ele chegava, um milagre acontecia, porque se tinha algum cego, o cego voltava a enxergar. Se havia um paralítico, o paralítico voltava a andar. Se vinha algum endemoniado, aquela pessoa era liberta pelo seu próprio nome. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que esses sinais serviram para chamar a atenção do povo, para mostrar que aquele menino simples não era qualquer menino, mas era o próprio Deus, era a própria presença entre os homens. Meus amados, no meio dessa história toda, Jesus, ele certa vez estava com ele tinha acabado de fazer um grande milagre, transformar a água em vinho em uma festa de casamento. E
vieram alguns judeus questionar Jesus, dizendo assim: nossa, você fez esse sinal milagroso, mas eu preciso que você nos dê mais sinais de que você realmente é tudo isso que o povo anda falando. Aí Jesus ele disse o seguinte para os judeus: você sabe qual que vai ser o maior sinal que eu vou dar? Está vendo este templo, que era o templo de Salomão, eu imagino, onde o pessoal adorava a Deus? Ele olha o seguinte: está vendo esse templo? Eu derrubarei esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Então as pessoas olhavam aquilo e falavam: como que pode? Algo que demorou tanto tempo para ser levantado, um prédio gigantesco, você fala que se derrubar esse prédio você consegue reconstruir em 3 dias. Então o povo não entendia o que Jesus falava, mas ele continuava pregando. E muitas das coisas o povo não entendia porque eram coisas celestiais, não eram coisas terrenas. Então Jesus Cristo, certa vez, ele também estava junto com seus discípulos, e eles tinham acabado de ir à festa da Páscoa que acontecia em Jerusalém. Só que Jesus já estava famoso pela região de tantas coisas que ele fazia, de tantos milagres que ele realizava. E agora não somente os judeus queriam ver ele, queriam falar com ele, mas também os gregos, chamados de gentios. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que alguns gregos chegaram aos discípulos de Jesus e falaram o seguinte: olha, vocês podem nos levar até Jesus? Porque eu estou ouvindo falar que ele está fazendo diversos milagres, eu estou ouvindo falar que a palavra dele é poderosa, mas eu quero falar diretamente com ele, eu ainda não o vi. Então 2 discípulos de Jesus chegam em Jesus e falam: olha, tem algumas pessoas ali, os gregos, os gentios, e eles ouviram falar de você e eles creem que você não é um homem normal, eles querem falar com você. Então Jesus manda levar esses gregos, esses gentios até ele. E aí é justamente nesse versículo a qual Jesus ele fala aquilo que a gente leu em João 12, capítulo de número 12, versículo de número 24. Jesus ele vai dizer o seguinte: olha, gente, eu imagino Jesus com seus discípulos, aqueles gregos, e ele dizendo: olha, em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Eu imagino os gregos olhando para Jesus, olhando para os discípulos, dizendo: não estou entendendo nada, o que tem a ver o grão de trigo? O que tem a ver a agricultura com o que esse homem está falando? Mas Jesus Cristo ele estava se referindo à própria morte. Quando Jesus Cristo ele fala: vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Sabe o que Jesus Cristo estava falando? Olha, gente, está na hora que o meu corpo ele será glorificado, mas para isso eu preciso morrer, porque se eu não morrer por essa humanidade, se eu não morrer por essas pessoas que precisam de mim, eu ficarei só na presença de Deus. Portanto, é necessário que eu morra e que através da minha morte gere muitos frutos. Jesus ele falou isso porque quando o grão de trigo ele cai na terra, ele se deforma. E a gente chama disso de o grão morreu, porque ele precisa se deformar, ele precisa se decompor. Então ele vai, a sua decomposição, ele entra na terra. E aí quando vem a água e rega aquele grão que se decompôs, que morreu, nasce outros grãos, nascem outros frutos. Então Jesus Cristo estava falando o seguinte: é necessário que eu morra, para que outras pessoas possam ser geradas na minha presença, na presença de Deus. E a Bíblia Sagrada então vai nos dizer, meus amados, que a partir dessa palavra começou a chegar os últimos dias de vida de Jesus, porque Judas, aquele que estava planejando trair, já estava tramando tudo com os fariseus, com os romanos. Então ele ofereceram 30 moedas de prata, falou: Judas, faz o seguinte, eu vou te dar 30 moedas de prata, e a gente não está gostando do que esse Jesus está pregando. A mensagem dele vai contrária à nossa mensagem. Ele prega contra a gente não está gostando disso, a gente precisa pegar alguma coisa e acusá-lo para a gente conseguir matá-lo. Mas como o pessoal naquela época era muito parecido, era muito difícil você pegar a pessoa certa assim, principalmente quando estava escuro. Então eles precisavam que alguém
entregasse quem era Jesus que realizava os milagres. E a Bíblia e a história nos conta, a história é muito conhecida. Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. Os soldados vão e prendem Jesus. Pedro corta a orelha do soldado. Então Jesus, ele pega, coloca a orelha, cura a orelha do soldado, fala para Judas, não, Pedro, né, corta a orelha do soldado, ele fala para Pedro, Pedro, não é necessário isso. Então os soldados levam Jesus para 6 julgamentos. Então, mesmo assim, eles não encontraram nada para condenar Jesus. Só que mesmo não encontrando nada, mesmo ele sendo inocente, mesmo ele não tendo feito nada, eles escolheram levá-lo para o Gólgota. E lá o chicotearam, e lá bateram nele, lá o espancaram, lá colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Depois pegaram uma grande cruz, que era uma das mortes mais abomináveis da época, uma das mortes mais terríveis e mais temidas, e colocaram uma cruz pesada em seu ombro, a qual ele precisou arrastar sofrendo. A Bíblia Sagrada vai nos dizer então que quando chegou até um lugar chamado Caveira, levantaram aquela cruz e colocaram Jesus pregado naquele madeiro com pregos, colocaram pregos nos seus pés, prego nas suas mãos, derramaram o seu sangue e começaram a zombar dele, dizendo: você não falou que é o próprio Deus? Você não falou que era o rei dos judeus? Você não falou que era o Todo-Poderoso? Você não disse que tinha todos os poderes? Por que você então não desce desse madeiro? Por que você não sai daí? Você sabe por que Jesus não desceu lá? Porque é necessário que o grão de trigo morra, para que novos frutos sejam gerados. E esses novos frutos sou eu e você. Eu vou repetir de novo nessa noite. Sabe por que Jesus desceu daquela cruz? Através de seu poder. Sabe por que Jesus não clamou ao Pai e disse: Pai, envie legiões de anjos aqui para me salvar? Eu não quero morrer. Sabe por que Jesus não desistiu? Porque é necessário que o grão de trigo morra, para que gere novos frutos. E eu vou repetir novamente: Jesus Cristo, o grão de trigo, precisou morrer para que novos frutos, eu e você, pudéssemos ser gerados. Meus amados, mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando Jesus Cristo estava nos seus últimos suspiros, era aproximadamente meio-dia, eles chamam de a hora sexta. A Bíblia Sagrada vai dizer então que a terra inteira escureceu. Era mais ou menos meio-dia, e a Bíblia diz que dos meio-dia até as 3 da tarde, a terra inteira escureceu. A Bíblia Sagrada também vai dizer que a terra tremeu e os sepulcros se abriram. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que mortos que estavam dentro dos sepulcros ressuscitaram quando eles estavam pendurados, prestes a morrer. E o véu do templo que Moisés havia construído, do tabernáculo que separava o lugar santo dos santos, onde só o sumo sacerdote poderia acessar, do lugar santo, quando Jesus entrega ao Pai o Espírito e morre naquela cruz, esse véu ele se rasga. E sabe o que isso significa? Era a terra dizendo, quando o sol se escurece: ei, esse homem que acaba de morrer não é qualquer um. Quando a terra ela treme, o sepulcro se abre, é a própria natureza dizendo: esse homem que vocês acabaram de matar, ele não era somente um simples homem. Quando os mortos então levantam e ressuscita, isso significava que Jesus acabara de vencer a morte. E esses mortos que ressuscitaram voltaram para as cidades e testemunharam do poder de Deus. Meus amados, então a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus Cristo ele morre. O seu sangue é derramado naquela cruz. E lembra do véu do templo, que separava o lugar santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, o dia da expiação, somente nesse dia o sumo sacerdote poderia entrar. Quando Jesus Cristo ele morre, esse véu ele é rasgado ao meio. Isso significa Jesus dizendo: olha, eu morri para que todos vocês tenham acesso direto à presença de Deus. Meus amados, tem um louvor muito interessante, que ele faz um resumo de tudo isso que a gente falou nessa noite. Ele diz assim: ó, o meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Quem que conhece esse louvor? Glória a Deus. Eu vou repetir de
novo. Meu orgulho me tirou do jardim. E o que aconteceu? A sua humildade colocou o jardim em mim. Meus amados, eu vou explicar para você. Lembra que eu falei que o orgulho, a vontade de ser autossuficiente lá no jardim, tirou o homem do jardim? Isso significa que o homem não somente saiu do jardim, de um lugar bonito, cheio de árvore. Isso significa que o orgulho do homem o tirou da presença. Mas sabe o que aconteceu? A humildade de Jesus Cristo, de nascer em uma cidade muito pequena, chamada Nazaré, a sua humildade de ser Deus, ser inocente, mas mesmo assim se fazer carne, habitar entre os homens, ser humilhado, ser chicoteado, morrer, a sua humildade colocou o jardim em mim. Mas como assim colocou o jardim em mim? É isso mesmo. Jesus Cristo, enquanto estava aqui na terra, Ele também disse que todos aqueles que crescem e amassem a sua palavra e crescem no Pai em quem o enviou, Ele mesmo faria morada nessa pessoa. Sabe o que isso significa? Que lá no jardim, o santuário onde a presença de Deus habitava era o jardim. No período do povo israelita no Antigo Testamento, a presença de Deus habitava a Arca da Aliança. Quando Jesus estava entre os homens, a presença de Deus habitava em Jesus. Mas a partir do momento que Jesus Cristo ele morre, eu e você nós passamos a ser o templo aonde a presença de Deus habita. Então aqui há uma transição. O homem foi expulso da presença lá no jardim, mas a morte de Jesus Cristo colocou o jardim em nós, ou seja, devolveu a presença para dentro de nós. E hoje, eu e você, nós somos o templo aonde habita a presença de Deus. E aí, só para finalizar, eu gostaria de fazer um grande resumo para a gente entender o porquê que o título da mensagem era Templo. Você lembra qual era o segundo? Templo, sumo sacerdote, e o terceiro era Cordeiro. Meus amados, você lembra que o templo ele servia para que a presença de Deus habitasse. E Jesus Cristo, ele representou esse templo quando veio aqui na terra. O sumo sacerdote, o que ele fazia? O sumo sacerdote, ele era a pessoa que entrava na presença de Deus com sangue derramado. Podia ser no dia do Yom Kippur, que era o dia da expiação, geralmente era o sangue de bode, mas havia também outros sacrifícios para expiação pessoal, onde se usava cordeiro, mas não podia ser qualquer cordeiro, tinha que ser um cordeiro puro, sem mancha, um cordeiro imaculado, perfeito. Então ele matava o cordeiro, pegava seu sangue, o sumo sacerdote pegava o sangue do animal e levava até a presença de Deus para que o pecado do povo fosse perdoado. Meus amados, então Jesus Cristo ele foi o templo. Jesus Cristo ele também foi o sumo sacerdote, porque ele naquele momento estava em contato direto com a presença do próprio Pai, para que os nossos pecados fossem perdoados. E ele também foi o cordeiro do sacrifício, que derramou o seu próprio sangue. Ou seja, meus amados, no Antigo Testamento era necessário um templo físico. No Antigo Testamento era necessário uma arca da aliança. No Antigo Testamento era necessário um sumo sacerdote que colocava roupas especiais. No Antigo Testamento era necessário pegar um bode, um cabrito ou um cordeiro. Mas no Novo Testamento, na nova história, só precisamos de Jesus Cristo, porque Ele é o templo, Ele é o sumo sacerdote que estava no Santo dos Santos, e Ele é o cordeiro, que através desse sangue, o meu pecado e o seu pecado, Ele foi perdoado. Então, meus amados, lembra que eu falei assim que quando a Dai me chamou, eu disse que se houvesse uma mensagem a qual toda criança deveria plantar em seu coração e não arrancar nunca mais, é essa mensagem. Jesus Cristo, Ele foi o templo, o sumo sacerdote e o Cordeiro de Deus, que habitou entre o homem, morreu e nos devolveu a presença que o homem havia perdido lá no princípio, e que é necessário agora. E assim como Adão e Eva, ele tinha a opção de comer daquele fruto ou não de comer. Eu e você, nós também temos a opção
de ter essa presença dentro de nós ou não tê-la. Vinícius, como assim? Me explica melhor. É justamente, Deus hoje, Ele nos dá uma escolha. Ele já fez tudo o que foi necessário. E agora tudo está apenas na tua mão. Essa decisão é somente minha e sua. E não é só uma decisão que a gente toma uma vez na vida quando aceitamos Jesus. Mas é uma decisão que a gente precisa fazer diariamente. A decisão é: você vai comer. Presta atenção. Você viu todo o trabalho que teve? Jesus teve que vir, o próprio Deus na terra, sofrer mesmo sendo inocente por mim e por você, para nos devolver a presença, colocar a presença dentro de nós, nos fazer templo do Santo Espírito. A gente tem a presença ao nosso dispor. Você realmente acha que vale a pena a gente comer do fruto? E Satanás, ele continua usando a mesma estratégia que ele usou com Eva, o orgulho. É exatamente nessa ferida que ele toca. Quando a gente acha que a gente não precisa de estar aqui adorando a Deus, na presença dele, quando a gente acha que a gente não precisa se alimentar dessa palavra, quando a gente acha que a gente não precisa orar em nosso lar, quando a gente acha que a gente não precisa mais jejuar, quando a gente acha que a gente não precisa mais buscar a presença de Deus, sabe o que isso significa? Você está dizendo que você é autossuficiente, que só você dá conta de tudo. E é exatamente isso que Eva fez lá no princípio. Você acha que Eva tomou uma boa decisão lá no princípio ao comer do fruto e perder aquele lugar separado? Eva não tomou uma boa decisão. E por que muitas vezes eu e você, a gente faz a mesma coisa que Eva fez? Quando vem Satanás, o inimigo das nossas almas, apresentando um fruto que aos nossos olhos parece atraente, parece agradável, mas a gente sabe que não vai fazer bem, mesmo assim às vezes a gente faz. E às vezes vai ser inevitável, porque a nossa natureza humana, ela é falha mesmo. Às vezes a gente vai falhar, mas todas as vezes que a gente falhar, é necessário a gente buscar o templo, o sumo sacerdote e o cordeiro, para que os nossos pecados sejam perdoados. E a Bíblia diz que só o sangue dele é capaz de lavar os nossos pecados. Então, meus amados, a reflexão nessa noite é: não deixe que qualquer coisa retire essa presença de Deus do templo que é você. E se você, porventura, nossa, Vinícius, eu acabei falhando, eu acabei saindo da presença, assim como Eva e Adão, saiba que o véu do templo foi rasgado e você tem acesso direto ao Santo dos Santos, o lugar onde seu pecado pode ser perdoado. Amém? Então essa é a mensagem. Eu e você, nós somos templos do Espírito Santo, porque o orgulho pode ter nos tirado do jardim, mas a sua humildade colocou o jardim em nós. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.